Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia. No ar mais uma edição do Abre Aspas, ao vivo dos estúdios da SP-Rio+, na Cassiano Ricardo, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão simultânea direto do Facebook da SP-Rio+, e também do Facebook do jornal O Vale. E fique sempre muito informado, não esquecendo que tudo isso está em nosso portal spriomais.com.br. Comigo, o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia, Zé. Bom dia. E vamos começar um novo dia esperando que chova pouco hoje para o final da tarde, né? Isso. E o cientista social Leandro Besseneri. Bom dia, Leandro, tudo tranquilo? Bom dia, Glauco, tudo tranquilo. Vamos iniciando mais uma edição. Obrigado pela sua presença aqui, sempre ótimo. Eu que agradeço, obrigado. E vamos aos destaques desta edição. Bolsonaro recebe presidente Macri da Argentina e conversa sobre Mercosul e Venezuela. Ministra da Agricultura anuncia deputado Valdir Colato como novo chefe do Serviço Florestal. Ministro do Meio Ambiente diz que vai suspender a assinatura de contratos com ONGs por 90 dias. Kits escolares para 37 mil alunos do ensino público fundamental em São José dos Campos. Projeto de lei que proíbe canudos plásticos é sancionado em São José dos Campos. Um breve comercial e a gente já volta com as notícias. O presidente Jair Bolsonaro recebeu ontem o presidente argentino Maurício Macri no Palácio do Itamaraty. Ao propor um brinde no almoço oferecido pelo governo brasileiro à comitiva argentina, Bolsonaro disse estar confiante no que chamou de modernização do Mercosul, o bloco composto também por Uruguai e Paraguai, já que a Venezuela está temporariamente suspensa. Segundo Bolsonaro, o Brasil será um firme aliado na construção de uma região mais integrada, de mais desenvolvimento e oportunidades. Estamos confiantes na modernização do Mercosul, tanto em seu aperfeiçoamento interno como na expansão de suas relações com o mundo. Em seu discurso no Palácio do Itamaraty, Bolsonaro reforçou que o governo brasileiro está decidido a levar adiante reformas econômicas de envergadura, que soltem as amarras do crescimento e gerem emprego e renda. Buscamos aqui um Estado eficiente e um setor privado pujante. Buscamos ambiente que favoreça o empreendedor e abertura cada vez maior. O presidente citou ainda que percebe na união entre Brasil e Argentina firme determinação no combate ao crime organizado. Essa visita permitiu aos nossos governos tratar do aprofundamento da cooperação entre nossos países contra o crime. O Brasil será sempre um firme aliado nesta luta, disse Bolsonaro. Em declaração à imprensa, após a reunião com Bolsonaro, Macri disse que os governos brasileiro e argentino compartilham preocupação com a situação dos venezuelanos. Segundo Macri, Brasil e Argentina reafirmaram posição de condenar o que classificam de ditadura de Nicolás Maduro. Eu vou passar aqui um momento interessante. Primeira reunião de dois países que realmente são expoentes na América do Sul aí, e tratando de vários assuntos aí que tendem a polarizar a política logo na sequência aí, não? Não, o que eu acho é que primeiro que a Argentina é muito importante para o Brasil, né? É um grande parceiro comercial. Ele só perde mesmo para a China e Estados Unidos. Em terceiro lugar, uma balança de 26 bilhões, né, de dólares. Então você vê a importância da Argentina como parceiro do Brasil. Sempre se diz, né, que quando acontece alguma coisa aqui, reflete lá, e assim, quando acontece alguma coisa lá, também aqui a gente sente aqui no Brasil também, né? Eu acho que na reunião do Mercosul, pelo que eu entendi, Leandro, o que o Bolsonaro quer
é enxugar o Mercosul, né, diante de uma política anterior que privilegiava o acordo do Mercosul com seus parceiros e quer abrir para que o Mercosul os países integrantes do Mercosul possam ter relações bilaterais. Essa foi o mote, pelo menos, do que eu li sobre esse encontro, né? Comercialmente, não só comercialmente, politicamente também, o Mercosul é muito importante, né? Ele é acho que um instrumento, aí, uma ferramenta de união dos países sul-americanos, né, da América do Sul, aí, que ele serve como uma espécie de uma aliança mesmo, né, para resguardar esses países em trocas comerciais e estreitar as relações entre eles, né? O Mercosul ele vem aí desde a década de 90, é um instrumento que vem se aperfeiçoando, e o que a gente não pode fazer é tentar deixar algo desse tipo de lado. Então, a Argentina, como o Zé Guilherme falou, é o nosso terceiro maior parceiro comercial. Nós somos o maior parceiro comercial da Argentina depois da China, né? E da Argentina também dos Estados Unidos, né? E para eles é fundamental a relação que eles têm com o Brasil. Nós exportamos muito para a Argentina, né? Produtos da linha branca, né? Eletrodomésticos, essas coisas a gente manda muito para lá. Então tem que ter um cuidado sim na relação com esses países. E a gente tem também que olhar a situação atual da Argentina. A Argentina está passando por uma situação complicada internamente, né? Sim, a inflação maior que nos tempos da Cristina Kirchner. Exatamente, eles estão com uma inflação aí de quase 50% ao ano. E quando a meta de inflação era de 23% ao ano. O câmbio, o preço do dólar em relação ao peso também está muito desbalanceado. O peso se desvalorizou muito. Então, uma série de medidas que o governo Macri tomou na Argentina, o governo Bolsonaro parece estar querendo copiar para o Brasil. Então tem que se aprender com esses erros, né, com a aplicação dessas políticas e ver que muitas coisas não funcionaram. Então eles tiveram esse modelo de privilegiar o mercado, digamos assim, só privilegiar o mercado. Eles fizeram o tarifaço, que foi o reajuste das contas de gás, água, energia. Isso não surtiu o efeito esperado. Eles tentaram controlar a inflação artificialmente, não deu certo também. Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Outro exemplo que a gente tem, o Chile. O Chile tem um modelo de previdência social, que é o modelo que o governo Bolsonaro está querendo copiar. E no Chile ele também não está funcionando. Então é importante ter atenção a isso. E é importante o presidente da Argentina vir ao Brasil, fazer esse tipo de reunião, né, e ter esses posicionamentos que eles tiverem em relação ao intercâmbio, né, as relações bilaterais, propriamente em relação à Venezuela também. Né? Eles fazerem esse repúdio. Esse alinhamento que está havendo. Sim, de todos é importante os eles países, se alinharem. Exatamente, se colocarem contra o governo do Maduro, né? E não admitir esse tipo de postura, ao contrário do que o PT fez, que foi na posse do Maduro, né? Então não fazer isso, entendeu? E, enfim, tem que ter sim um posicionamento duro em relação a isso. Agora precisa ver, né, que a situação atual da Argentina, com essa inflação galopante e tal, de alguma maneira vai prejudicar o desejo do Macri de se reeleger agora no final do ano, né? É preciso que o governo pense também que esses alinhamentos assim de qualquer modo, né? Exatamente, a gente tem que pensar o cenário que vai se desenhar daqui para frente, porque assim, o Macri até 2017, a gente tinha a reeleição dele, né, no ano que vem, né, como uma questão bastante clara. A gente achava que, de fato, o Macri seria reeleito presidente da Argentina. Hoje, com a crise econômica, com a inflação, com o problema de câmbio, com o desemprego, com tudo que está acontecendo na Argentina, a gente já não tem essa certeza. E aí o Brasil começa a se alinhar com essas ideias. Legal. Aí o Brasil também começa a se alinhar completamente aos Estados Unidos por uma paixão do Bolsonaro ao Trump. Uma coisa inexplicável. E começa a se alinhar, ter esse alinhamento direto com os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos completam 27 dias de paralisação do governo. É a maior paralisação de governo da história dos Estados Unidos. Porque o Trump está com o fetiche dele por construir um muro e o Congresso não quer que ele construa o muro, não quer liberar a verba para ele construir o muro. E se você imagina, se no ano que vem, 2020, a gente tem eleição presidencial nos Estados Unidos, se ganha um candidato democrata, o qual não vai ter esse alinhamento tão fácil com o Bolsonaro. Então, assim, o norte do Bolsonaro é o Trump. Se no ano que vem o Trump já não está no governo, se no ano que vem o Macri já não está no governo, Bolsonaro vai atirar para que lado?
Então a situação começa a ficar complicada. A gente está vendo ontem, por exemplo, antes de ontem e ontem, as derrotas em relação à questão do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia. Então, assim, todas essas bandeiras, todo esse norte que o Bolsonaro tem, né, de contra princípios progressistas, se amanhã essa onda mudar rapidamente, como parece que está mudando, o Macri está enfraquecendo, o Trump está se enfraquecendo brutalmente nos Estados Unidos. E aí, qual vai ser o norte do Brasil? A gente vai se isolar? Vamos ficar isolado? Há de se ficar muito atento a tudo isso. Tem que ficar bem atento. Não tem a menor dúvida. Enquanto isso, aqui no Brasil, continua. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou ontem que a pasta vai suspender por 90 dias a assinatura de novos contratos com organizações não governamentais, as famosas ONGs. De acordo com o ministro, o objetivo é fazer um levantamento do dinheiro repassado às organizações e das atividades prestadas. Salles disse ainda que o levantamento será feito também sobre contratos em andamento. Segundo ele, não haverá interrupção de contratos que já estão sendo executados. Nós não suspenderemos nada que está em execução. Entretanto, vamos oficiar cada uma dessas entidades para que apresentem relatório de atividades e prestação de contas daquilo que estão fazendo, afirmou o ministro. Na terça-feira, dia 15, o Ministério divulgou nota na qual dizia que os contratos seriam suspensos. A motivação do levantamento dos desembolsos efetuados pelos fundos geridos pelo Ministério do Meio Ambiente, bem como a sua suspensão temporária pelo prazo de 90 dias, tem por objetivo a avaliação dos mesmos, dizia o texto divulgado pela pasta. Ontem, Salles ressaltou que a suspensão valerá para contratos que ainda não começaram a ser executados. Em entrevista ao blog de Andréa Sadi, do G1, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que fará visitas surpresas à parte das 40 ONGs que recebem recursos do fundo gerido pelo governo federal. Ricardo Salles disse que as visitas não serão a todos os projetos. Ele afirmou que escolherá aleatoriamente a entidade a ser visitada. As parcerias do Ministério com ONGs ocorrem em áreas como recuperação florestal, gestão ambiental e segurança alimentar nas comunidades indígenas e agroextrativismo. O ministro também disse ao blog que estuda a contratação de um satélite para monitorar em tempo real situações de queimadas, secas, desmatamento pelo país. A ideia é, segundo ele, que o fiscal do IBAMA vá para onde o sistema manda ir, não para onde quer. Ô Guilherme, a gente conversava aqui um pouco, uma situação muito delicada, porque as ONGs, a despeito de tudo que vem acontecendo, elas têm um papel muito significante dentro da parte principalmente social. Tem que se tratar com muito cuidado isso, não? Eu acho que o novo governo tem o direito de rever contratos, de ver a situação, fazer um balanço da situação, né? Mas ele não pode olhar com desprezo, Exato, com desprezo ideológico, as ONGs que têm prestado um grande serviço ao Brasil, né? Agora, sobre essa notícia, uma questão que me parece importante destacar é que o ministro parece que não conhece, que a gente já tem os sistemas, né? Ele diz que vai contratar satélite para monitorar. A gente já tem esse sistema implantado com sucesso aqui no INPE, né? Durante o governo Lula, lá com a Marina Silva, como ministro do Meio Ambiente, e que eles têm bons resultados no acompanhamento do desmatamento, né? Ele mostra uma certa ignorância em relação a isso. Mostra um desconhecimento, né, em relação aos mecanismos, aí, as ferramentas que a pasta tem disponível. E também, como você falou, ele tem um desprezo ideológico pelas ONGs, uma coisa meio... eu acho super válido auditar. Eu acho que é fundamental, tem que auditar mesmo. Vamos pegar os contratos, vamos auditar, vamos ver se elas estão de fato executando aquilo que foi contratado. Mas, por outro lado, esse é um governo de extrema direita. É um governo de direita, certo?
Então, assim, ele quer cortar o contrato das organizações não governamentais. Isso estaria totalmente alinhado, as ONGs totalmente alinhado a um princípio de você desestatizar, você tirar da mão do Estado e colocar na mão da iniciativa privada. Então, assim, no mínimo, mais uma coisa confusa, né? E aí contraditória, porque se ele era do Partido Novo, então assim, que defende empreendedorismo. Então o cara é um empreendedor, foi lá, fez uma ONG legal, faz um trabalho bacana, tá prestando serviço pro governo, daí ele tá colocando um olhar sobre isso aí de, não, pode ter alguma coisa de errado. Então o que é bom para ele? Tem que ser do governo então? Então o cara é de esquerda? Pô, Não, o que tá acontecendo? Acho que o ministro fala assim, esqueçam que eu sou do Novo. Talvez. E às vezes eu não sei se o Novo também não quer pensar o mesmo, né? Esqueçam que ele é do Novo. Não sei. Tá bem. Olha, a nossa obrigação maior é acompanhar os fatos e trazer para você. O difícil está aqui, até numa condição comum aqui, é entender o suficiente para poder explicar melhor a você algumas coisas que acontecem aqui. E tem mais aqui também. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou ontem em uma rede social que o deputado Valdir Colato, do MDB de Santa Catarina, será o novo chefe do Serviço Florestal Brasileiro. Integrante da Frente Parlamentar Agropecuária do Congresso, conhecida como a Bancada Ruralista. Colato não se reelegeu em outubro e já fez discursos críticos ao percentual de terra que deve ser preservado por fazendeiros. Mais um motivo para a gente discutir muito, e eu chamo o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira no Eis a Questão. Eis a Questão. A nova ministra da Agricultura, Tereza Cristina, subiu no salto alto ontem e andou criticando ninguém menos que a supermodelo brasileira Gisele Bündchen, que mora há anos nos Estados Unidos. Disse que Gisele critica o Brasil sem conhecimento de causa. O ataque à modelo foi numa entrevista à rádio Jovem Pan. Disse que Gisele deveria ser a nossa embaixadora com a missão de espalhar por aí que o Brasil preserva o meio ambiente, que o seu país está na vanguarda do mundo da preservação. Disse que Gisele não deveria meter o pau no Brasil sem conhecimento. A elegante Gisele não subiu nas tamancas, não. Apenas mostrou-se surpresa com as críticas da ministra da Agricultura. Essa ministra, como vimos, tem um pé no meio ambiente. O ministério que foi esvaziado por obra do presidente Bolsonaro. Pelo Twitter, numa conta que tem 4,8 milhões de seguidores, Gisele explicou que desde 2006 apoia projetos e se envolve em causas socioambientais. Sempre com muita responsabilidade, ela escreveu. Ela se aposentou das passarelas em 2015 e tem se dedicado a isso. Gisele explicou seus anos de ativismo, dizendo que conseguiu adquirir conhecimentos sobre o tema graças a, abre aspas, leituras, contatos com cientistas, pesquisadores, agricultores, organizações corporativas e ambientais, fecha aspas. Em 2016, ela foi nomeada embaixadora da boa vontade da ONU para a proteção da vida selvagem. Mas o que deve ter incomodado mesmo a ministra da Agricultura foi a crítica de Gisele Bündchen à flexibilização do registro dos agrotóxicos no Brasil, a conhecida Lei do Veneno. Gisele certamente não se negaria a ser a embaixadora das questões ambientais do país. Mas é preciso, primeiro, que o governo trate a questão como se deve. E sabe de uma coisa, ministra? Deixa Gisele Bündchen em paz. Olha, Guilherme, exatamente isso daí eu vou pedir mais uma vez a opinião do Leandro. É uma situação em que parece que todo mundo tem uma necessidade maluca, louca, de emitir alguma opinião e saem algumas coisas, para dizer o mínimo, esdrúxulas. Com certeza, eu acho que é isso mesmo. E não só isso, né? Ela dá essa declaração de que a Gisele Bündchen deveria ser embaixadora do Brasil, dizendo as coisas boas que estão sendo realizadas na área. Só que assim,
ela quer o quê? Que a Gisele Bündchen minta lá fora e faça uma propaganda falsa? Então, assim, ela tá, tudo bem, ela mora nos Estados Unidos e tudo mais, mas ela vem acompanhando essa situação no Brasil. E ela tem as críticas dela em relação a isso. Ela desenvolve o trabalho socioambiental dela e ok. A ministra não pode esperar que ela seja uma porta-voz do governo, né? E essas opiniões esdrúxulas, até semana passada a gente teve a Damares, mais uma vez protagonizando coisas esdrúxulas. Essa semana eu achei que ia passar tudo tranquilo. A gente teve essa declaração da ministra do Meio Ambiente e a declaração do Onyx Lorenzoni comparando armas com liquidificadores. Então, assim, a gente percebe que eles estão mantendo aí a média de, né, alguns memes por semana pra gente não ficar triste, né, em relação a isso, não ficar desanimados. Depois a gente vai querer auditar o Ministério dos Memes e não tem produção, né? Exatamente. Aí os caras não estão trabalhando direito. Então eles estão trabalhando, tá tudo certinho. Temos que fiscalizar o Ministério dos Memes. É isso aí. A despeito do nosso desejo aqui, a farra continua. E outra coisa, eu acho que não vai parar por aí não, hein? Vamos nos manter atentos ao que vem por aí. E a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, autorizou ontem reajuste de 5,39% para o teto das tarifas de embarque, conexão, pouso e permanência nos aeroportos administrados pela Infraero. Os novos valores poderão ser aplicados depois de 30 dias que a Infraero fizer a divulgação oficial do reajuste. As tarifas aeroportuárias são os valores pagos aos operadores do setor pelas companhias aéreas, pelo operador da aeronave ou pelo passageiro. Segundo a ANAC, a tarifa de embarque é a única paga pelo passageiro e tem a finalidade de remunerar a prestação dos serviços, instalações e facilidades disponibilizadas aos passageiros. Com o reajuste, a tarifa máxima dos passageiros em embarque domésticos passará de R$ 31,27 para R$ 32,95. Nas viagens internacionais, a tarifa máxima de embarque aumentará de R$ 112,83 para R$ 115,82. Os valores já incluem o adicional do Fundo Nacional de Aviação Civil, de $18, o correspondente a R$ 57,47. Tem aqui uma outra coisa sintomática que eu acho interessante a gente levantar. O Brasil já é, no mundo, um dos países que tem o maior valor de groundeamento de aeronave. Groundeamento de aeronave é quando a aeronave procedente de qualquer lugar do planeta chega no aeroporto e tem que, por exemplo, descarregar passageiro ou carga. O nosso groundeamento é o groundeamento um dos mais caros do planeta. E a gente vê em contrapartida a isso aí, uma não aplicação desses recursos que agora acabam de também serem elevados, pelo menos na modernização dos nossos aeroportos e aumento dessa malha também aeroportuária. Como é que vocês veem essa situação também? Porque é também uma situação drástica num país em que quer e precisa importar e exportar mais também. Eu acho que isso daí é o reflexo dos nossos problemas de infraestrutura, né? O Brasil tem uma série de problemas de infraestrutura e esse mais um gargalo, né? Nós temos uma série de problemas em todos os modais. A gente tem ferrovias, rodovias, nas vias marítimas, o aéreo também. E o pior, como você falou, o custo de groundeamento de aeronaves. Isso tem um impacto em uma série de fatores. Redução de turismo, o custo Brasil, que fica mais caro para o produtor brasileiro exportar ou para o produtor brasileiro importar alguma coisa de fora. Então tudo isso daí tem impacto no preço final que a gente paga pelas coisas. E na paciência que a gente teve, a semana passada teve um problema seríssimo em Congonhas, que a maior reclamação de quem estava lá em função de uma tempestade fechou o aeroporto, que o ar-condicionado não dava conta de quem estava lá dentro. Então, e olha, nós nem falamos do aeroporto de São José, hein? Uma outra novela também para um próximo capítulo. A gente vai para um rápido comercial e volta com meu amigo Caio Souza. Vamos ver como é que fica o tempo em São José. Até já. Estamos de volta com o Abre Aspas desta quinta-feira. E eu vou chamar ninguém menos do que o meu amigo para falar do tempo. Porque do jeito que está esse verão, o tempo já virou notícias. Com vocês, o meu amigo Caio Souza. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia.
E essa quinta-feira vai ter novamente o mesmo roteiro do tempo que a gente tem visto aí nos últimos dias, né? O dia já começa com céu parcialmente nublado, mas o sol já começa a aparecer e as temperaturas subirão novamente. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba pode chegar aos 34 graus. Já na capital paulista e no litoral norte, ficaremos com 33 e na Serra da Mantiqueira 27 graus de temperatura máxima. No final da tarde temos sim possibilidades de pancadas de chuva que podem ser bem fortes e acompanhadas de rajadas de vento e raios. É preciso ficar bem atento aí com essa ocorrência de chuva no final da tarde, principalmente com alagamentos, deslizamentos de encosta e quedas de árvores. Só adiantando um pouco o tempo para o restante da semana, e já adiantamos que também não temos muitas mudanças. Vamos ter sim bastante sol e calor e pancadas de chuva no final da tarde. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. E olha, eu falei que o tempo virou notícia, porque realmente as últimas chuvas aqui têm forçado todo mundo a, antes de sair de casa, ver bem as notícias, fechar toda a casa, porque não tá brincadeira não. E muita coisa acontecendo, né, Guilherme? Essa chuva está dando preocupação em todo mundo. Pois é, você imagina uma cratera com 20 metros de profundidade? Caiu um meteoro ou foi só chuva Não, mesmo? é só chuva. Essa grande cratera foi na zona sul de São José, né? E por isso a prefeitura, a Defesa Civil e a prefeitura tiveram que interditar 5 residências no bairro do Jardim Imperial. Esse buraco é uma novela, né? Porque ele tinha sido tapado há 4 dias. Mas pelo menos ele aparece de vez em quando. Desde 2011, esse buraco aparece e o pessoal tapa o buraco e ele volta a aparecer. Parece que tem que pesquisar o que acontece, né? Não basta, então, só tapar, porque não é uma coisa normal, né? Não pode se dizer que o buraco tem vida própria, né? Em 2011, o buraco chegou a engolir um carro. Dessa vez, se bobeasse, podia levar um monte de casas, porque é uma coisa imensa realmente. Não seria o caso de se chamar um engenheiro, talvez, para ver isso daí? Um geólogo? Sei lá, precisa ver o que... Precisa chamar alguém, né? Precisa chamar. Precisa chamar alguém. Cuidado com a chuva aí. E protesto contra o arco, nosso famoso arco aí da inovação, da né? inovação, da ponte estaiada aí, tem baixa adesão. Moradores de São José dos Campos se reuniram ontem para protestar contra a construção do Arco da Inovação, o projeto viário do governo Felício Ramute para a Zona Oeste. Os manifestantes seguraram cartazes contra a obra e distribuíram panfletos para as pessoas que passavam pelo local onde a ponte será construída. De acordo com a Prefeitura de São José, o prazo para a entrega é de 14 meses após o início das obras. Cecília Risseto, que é moradora da Avenida Jorge Zarur, ponto onde o Arco da Inovação será erguido, acredita que a construção não vai solucionar problemas da mobilidade urbana na região. Em horários de pico, é claro que temos congestionamento, mas nada absurdo. Participamos das oficinas do plano diretor e depois a prefeitura nos deixa de fora. Achamos um desrespeito, afirmou Gilson Machado, morador da Zona Norte, alegando que não houve discussão popular sobre a obra. Os moradores também questionaram o preço da obra, 48,5 milhões de reais, que serão financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Segundo os manifestantes, o empréstimo poderia ser usado para obras prioritárias. A Justiça negou um pedido liminar do Ministério Público para barrar as obras do Arco da Inovação. Abre aspas, mais um protesto organizado pelo PT da turma do quanto pior, melhor, que não trabalha para o desenvolvimento da cidade, fecha aspas, afirmou Anderson Farias Ferreira, secretário de Governança. A oposição nega que tenha organizado a manifestação. Você tem acompanhado aqui em várias edições do Abre Aspas
nós temos acompanhado bem de perto todo esse assunto, desse projeto todo aqui. Já tivemos, inclusive, entrevistas com o prefeito Felício Ramute aqui, e se desenrola. Mas, particularmente, como é que vocês veem aqui essa manifestação? É alguma coisa que tende a aumentar? Foi uma coisa que não teve uma adesão já por uma resposta da população? Como é que vocês veem esse momento? Está claro pelas imagens aí do Vale Paraibano que Com todas essas pessoas? são poucas as pessoas que se dispuseram aí e tal. Isso não significa que não haja mais gente contrária à obra, né? Eu acho que Nas redes sociais tem sido bem forte, né? nas redes sociais essa questão tem sido debatida com mais gente, né? Tem bastante gente, tem mais gente debatendo essa reclamando. questão, né? O que é que há informações também enganosas, né? Quer dizer, quando se fala do dinheiro para essa obra, na verdade, a prefeitura sempre deixa claro que essa obra, que esse dinheiro do banco, esse empréstimo do BID, é um empréstimo para obras de mobilidade urbana. Quer dizer, não adianta falar assim, esse dinheiro podia gastar para o hospital, tal. Não é essa a questão, né? Isso precisa ficar claro, né? O que pode ser discutido se é esse tipo de obra de mobilidade que é o ideal ou não. A prefeitura mostra todos os seus argumentos, né? Tem convencido a justiça de que cumpre todas as questões e a obra está sendo feita. O que eu acho que pecou um pouco a prefeitura nesse sentido, né? Em relação a essa obra, não pecou um pouco, pecou bastante, foi a falta de participação popular e a falta de uma participação de todos os envolvidos ali, né? Ontem a gente teve a entrevista com representantes da Associação dos Engenheiros, né? E eles também não foram ouvidos, os ambientalistas não foram ouvidos. Então, assim, chegaram com um projeto e falaram, o projeto é esse aqui, custa tanto e vai ser feito assim. Então, assim, essa ponte vai ser construída na frente da casa de algumas pessoas aqui no Aquários, aqui na região do Colinas ali. Vai ter um impacto enorme na cidade. E esses 48 milhões emprestados, eles vão ter que ser pagos. Então, assim, isso também é um ônus vai onerar, né, os cofres da prefeitura. Então, tinha que ter tido uma maior participação popular, tinha que ter tido uma conversa, ver as ideias, ver alternativas. Porque quais são as alternativas que foram oferecidas para esse projeto? A gente não tem. A gente não tem. Eles só colocaram a ponte lá e falaram, a solução é essa daqui. Então só tinha essa solução, não tinha mais nenhuma. Então isso de fato tinha que ter sido melhor discutido. E agora está gerando essa série de ações na justiça, agora esse protesto. E vamos ver o que vai sair disso daí, né? Vamos ver, e tenha certeza, você que nos acompanha, que nós também vamos acompanhar de bem perto isso daí. E kits escolares para 37 mil alunos do ensino público fundamental em São José dos Campos vão sair. A Prefeitura de São José dos Campos concluiu a compra dos 21 itens do kit escolar para o ano letivo de 2019 e garante que o material estará com os alunos da rede pública no primeiro dia de aula. Com gastos no mesmo patamar que o ano passado, o governo Felício Ramute novamente fez a aquisição de item por item, pagando R$ 1.734.133,10 pelos materiais. A composição do kit conta com pasta plástica, 2 tipos de esquadro, transferidor, giz de cera, lápis número 2, caderno mini dicionário, apontador, borracha, conjunto de 12 canetas hidrográficas, cola branca, régua de 30 centímetros, tesoura, caixa com 24 lápis de cor, caneta esferográfica azul e vermelha. O investimento em material escolar neste ano ficou no patamar do ano passado. A compra, item por item, foi feita com planejamento adequado e assegurou produtos de excelente qualidade, preços mais competitivos e economia para os cofres públicos, afirmou o secretário de Gestão Administrativa e Finanças, José de Melo Correia. Garantimos ainda por mais um ano que o material chegará aos alunos no primeiro dia de aula, completou. No total, 7 empresas venceram o processo de licitação, que foi reaberto várias vezes para atingir os preços previstos. No ano passado, o valor da compra dos materiais para o kit, também por licitação individual, foi de R$ 1.780.714,95.
eu acho engraçado a prefeitura ter que falar que o kit vai chegar no dia 1º, né? No primeiro dia de aula, né? Porque isso é uma coisa... Deveria ser óbvio. Devia né? ser óbvia, né? É que a gente viveu momentos em outras gestões, em outros governos, em que o kit não chegava no primeiro dia de aula. Por uma confusão de licitação e tal. Agora, uma coisa também que eu acho interessante é essa compra item por item, que impede aquelas jogadas que a gente conhece, né, de cobra o preço do giz tanto, depois da borracha. Né? A compra item por item por meio de licitações faz com que a gente consiga-se, teoricamente, preços um pouco mais baixos do que do pacote fechado, né? Então, porque eles vão concorrendo com item por item, e não todo aquele pacote, porque assim, a borracha custa 1 centavo e o lápis custa R$10, e no fundo não é isso, tem que diluir o preço e ver quanto que cada item custa. E aí que bom que a prefeitura vai conseguir entregar isso no primeiro dia de aula, e que bom que vai fornecer o kit escolar também para as crianças, porque quem estuda na rede municipal, muitas vezes, a grande maioria das pessoas não tem condição de colocar seu filho numa escola particular, e se tivesse que comprar o material, como ocorre nas escolas privadas, isso é uma fortuna, custa muito caro. Então, nas escolas que são municipais, que bom que eles estão distribuindo os kits, isso não atrapalha, né, no andamento, muito pelo contrário, isso contribui com o andamento da escola, dos estudos das crianças. Né? Não tem dúvida. Então, parabéns à prefeitura. Esperamos todos que chegue realmente no primeiro dia de aula mesmo. E com redução no número de entregas de aeronaves, a Embraer anunciou nesta quarta-feira a sua previsão de desempenho em 2018. A estimativa das receitas consolidadas passou para 5,1 bilhões de dólares, enquanto o previsto anteriormente ficava entre cerca de 5,4 bilhões e 5,9 bilhões de dólares. Em comunicado, a empresa com sede em São José anunciou também que a estimativa de receita líquida para este ano fica entre 5,3 bilhões e 5,7 bilhões de dólares. Segundo a Embraer, dos 105 a 125 jatos executivos previstos em março do ano passado para 2018, apenas 91 aeronaves foram entregues. De acordo com a empresa, apesar da condição de mercado do setor de jatos executivos apresentar gradual recuperação, elas ainda continuam mais lentas do que o esperado. Apesar disso, a expectativa para a entrega de aviões comerciais foi mantida para a faixa entre 85 a 95 aeronaves. Todo mundo esperando muito, se fala muito em Boeing, Embraer e Boeing, Boeing e Embraer, mas a vida continua antes que tudo esteja sedimentado e funcionando, né? E a Embraer, como a gente sempre fala aqui, ela habita o psicológico da nossa região e particularmente de São José dos Campos. Mas boas perspectivas vêm por aí. Você acredita também? Boas perspectivas. Eu acho que a própria previsão, se tiver uma redução no número de entrega de aeronaves e ainda assim o lucro, né, o rendimento, o faturamento líquido é de 5,1 bilhões de reais, então perspectivas boas. Né? Você falou uma coisa muito importante, porque às vezes a gente fica no número absoluto e esquece de ver o contexto do que está envolvido. Cifra essa que tem absolutamente relevância para a nossa região e particularmente São José dos Campos. Exatamente. Isso aí numa continuidade. Olha que coisa chata que acontece na nossa cidade e a gente precisa noticiar isso aí, principalmente para falar da nossa agonia com isso. Durante um patrulhamento nessa quarta-feira, ou seja, ontem, na Avenida Andrômeda, no Jardim Satélite, em São José dos Campos, a Polícia Militar recuperou uma bicicleta furtada do sistema de mobilidade urbana do município. O homem, identificado como Edney, é dependente químico e tem antecedentes criminais pelo crime de receptação. Com ele, não foi encontrado nada ilícito, mas a bicicleta estava sem o dispositivo de localização e com a trava da roda quebrada. Edney assumiu aos policiais que o abordaram que havia pago R$15 pela bicicleta. O suspeito foi encaminhado ao 7º DP e fica à disposição da Justiça. Esta é a 10ª, prestem bem atenção, esta é a 10ª bicicleta furtada do sistema de compartilhamento. Todas recuperadas pela Polícia Militar. Eu lanço mais isso aqui que eu tenho que conversar com vocês aí. Nos falta, indiscutivelmente, educação.
Mas como é que vocês veem isso daí? Pouca campanha, pouca divulgação, o que é? Eu acho que é uma... Tem bandido solto por aí. Não Eu tem acho- mais grande explicação. A explicação, o que eu acho impressionante nessa notícia, é que já há receptação das amarelinhas. Daí Quer a dizer, importância quer de dizer, ser, de ser alguém já exatamente- roubou e já levou para ele. Entendeu? E assim, o pessoal não tem esse cuidado com... Porque essas bicicletas são compartilhadas, elas não são nossas, elas são de uma empresa privada que está compartilhando, mas mesmo assim falta um cuidado com essa coisa que é, digamos assim, de uso público, né? Uso Um desprezo, comum, é uso uso comum, comum, exatamente. Um desprezo, não há essa consciência de que, olha, essa bicicleta ela não é minha, essa bicicleta não é daquela pessoa, essa bicicleta é de todo mundo. Inclusive dele, se ele quiser poder usar, se ele quiser instalar no aplicativo de celular. Não, e e usar, olha que, quer dizer, as empresas, segundo eu li, elas sabem e sabiam que vai acontecer isso. Né? Sim. Agora, eles construíram as bicicletas com peças que não servem para outras. E mesmo assim, né, estão sendo roubadas. Quer Isso dizer, dá uma pinturinha ali, tiram alguma coisinha. Eu queria comentar também que eu vi um comentário no pé. Quando a gente publicou no portal essa notícia, houve um comentário importante que acho que serve de sugestão para a prefeitura. Que uma pessoa diz assim, eu não me lembro o nome, mas certamente um ouvinte aqui do Abre Aspas, e ele sugere que a prefeitura tenha bicicletas também com cestinhas, para que as pessoas possam fazer compras e trazer as compras na bicicleta. Eu achei uma ideia interessante e que acho que não custa nada, entre todas essas bicicletas, algumas com esse equipamento para as pessoas poderem ir no supermercado, ir na... Algumas delas têm. Tem? Tem. Algumas delas já tem a cestinha. Então, Né? É então- uma cestinha pequena ali na frente para você colocar uma bolsa, alguma coisa, mas já tem. Né? Mas é interessante, é uma ideia legal. E tem que entender essas bicicletas como uma excelente opção de mobilidade. E quando eles colocaram essas bicicletas à disposição do público, achei super interessante, cara. Porque eu olhei aquilo e falei, será que vai pegar? E no dia seguinte você já viu um monte de gente circulando com aquelas bicicletas. Todo dia é possível ver gente, pelo menos na região do centro expandido de São José dos Campos, andando com essas bicicletas, né, com esses veículos. Então, assim, que vai ter problema, isso é esperado. Em qualquer lugar do mundo acaba ocorrendo isso daí. Não só no Brasil, não só em São José, em qualquer lugar acontece. Mas assim, a gente tem que prezar por essa ferramenta de uso comum. E o negócio é excelente aí. Uma pena que aconteçam esses casos, mas tá vendo, das 10, as 10 foram recuperadas. Então que fique aí de lição para as pessoas não fazerem isso novamente. Não tem dúvida. E é claro que nós sempre vamos falar aqui, sempre vamos bater no fato, como o Leandro falou, da importância de exercer a sua cidadania protegendo o patrimônio público que é seu. Com relação às cestinhas, a ideia realmente é boa. Algumas realmente tiveram, mas houve um problema técnico aí. Não sei se vocês... E tinha muita gente não usando para carregar a comidinha, a frutinha e o ovinho. Para criança. Não, para criança e como um porta-malas. Tá? Tem até uma foto, depois que eu achar, eu vou trazer aqui para vocês. Então, tinha gente levando outra pessoa na cestinha que não tinha nem a capacidade. Mas a ideia é boa e fica aí o toque, mas a gente vai continuar sempre falando aí. Uma outra coisa muito interessante, que é o caminho aí da seguridade do socioambiental, é muito legal. O projeto de lei proíbe o fornecimento de canudinhos plásticos em hotéis, restaurantes, lanchonetes e bares aqui em São José dos Campos. A determinação foi publicada no Diário Oficial do município na última semana. A Câmara havia aprovado o projeto na penúltima semana de dezembro de 2018. De acordo com o projeto, que foi aprovado por unanimidade, os comerciantes e afins têm um prazo de 9 meses para se adequar à medida depois da promulgação da lei. O projeto foi proposto pelo vereador Rogério Ciborgue, do PV. Os canudos plásticos deverão ser substituídos por canudos compostos de materiais sustentáveis. O descumprimento da medida resultará em multa de R$ 500 a ser aplicada em dobro em caso de reincidência. A justificativa da lei afirma que
A partir da proibição dos canudos plásticos, há de se reduzir drasticamente a quantidade de lixo dessa natureza se acumulando em aterros sanitários. As 4 cidades do litoral aderiram à medida. Na cidade de Jacareí, a proibição também já foi aprovada. Em Taubaté, o projeto sobre o tema foi arquivado. A gente vai caminhando de pouco em pouco aí com soluções parecem pequenas, mas de suma importância para o contexto geral aí, não é mesmo? Elas são simbólicas, né? Quer dizer, no caso do canudinho não é simbólico, mas eu não tenho ideia de quanto isso representa na questão ambiental como um todo. Deve ser uma coisa pequena, mas simbolicamente é muito importante. Não, legal, que bom que está tendo essa conscientização. Uma pena que é só o canudo, acho que tem uma série de outras coisas que poderiam ser envolvidas nesse tipo de medida, né? E eu acho que assim, pro litoral norte é super importante, porque o cara tá na praia, ele toma água de coco, ele vinha com canudo. Toma refrigerante, vem com canudo. Toma caipirinha, vem com canudo. E aí acaba jogando na areia da praia, vai pra água. Isso é um problema. E eu acho que esse é o começo. Tem que começar proibindo os canudos mesmo descartáveis e depois começar a proibir outros itens descartáveis também que podem ser reutilizados, né? No Parque Vicentino Aranha, aqui em São José, tem uma barraca do coco, né? Depois que você faz a caminhada, você pode tomar um coco. E lá na barraca eles perguntam se você queria um canudinho de papel ou canudinho de plástico. Agora eles não vão poder mais oferecer o de plástico. Mas existe essa alternativa do canudinho de papel. Isso aqui é uma coisa dos anos 60. Sim, já é antigo. Né? Exatamente. E que pode substituir perfeitamente, está mais adequado a essa questão ambiental dos nossos dias. Né? Isso aí. É isso aí. E a gente vai para mais um break e volta com o esporte. Até já. E o São José vence Minas pelo NBB. Os joseenses saíram vitoriosos pelo placar de 80-75. Foi a 6ª vitória do time da região no torneio nacional, que atualmente ocupa a 8ª colocação na classificação geral. O próximo compromisso dos joseenses será na sexta-feira, dia 18, quando visita o Flamengo, às 21h10, na Arena Carioca. E o Taubaté vence o Libertad da Argentina pela Libertadores de vôlei. Os taubateanos venceram os argentinos por 3-0, com parciais de 25-23, 25-20 e 25-19. Com a vitória, o time da região encerra a primeira fase com uma campanha de 3 vitórias e 2 derrotas. O próximo compromisso dos taubateanos será no próximo domingo, dia 20, pela Superliga. O time da região visita o Corinthians em Guarulhos, às 18 horas, em jogo válido pela 13ª rodada da primeira fase. Um sonho realizado após 5 anos. Os 5 anos em que Yasmin Vitória dos Santos passou dentro do Hospital Municipal de São José dos Campos não a fizeram perder a alegria, a simpatia e toda a energia de uma criança. Na última quarta-feira, ela se despediu dos funcionários do Hospital Municipal e partiu para sua nova vida. A emoção marcou a manhã da unidade. Pelo menos 30 funcionários distribuíram carinhos e tiraram fotos com a garota, que levou sua simpatia para o hospital durante sua trajetória longa. Toda a equipe está muito comovida com a saída dela, mas feliz porque sabemos que ela precisa criar asas e ter outras experiências fora do hospital. Agora, quando passarmos pelo quarto dela, sentiremos falta do carinho e das selfies diárias, afirmou a enfermeira Gabriela de Almeida Mari. Yasmin cresceu ao redor de enfermeiras, uma cama de hospital e um aparelho para respirar. Vítima de bronquiolite, agora ela vai iniciar uma nova fase de sua vida, com uma cama, quarto e escolinha para chamar de sua. Tudo o que eu mais queria era ver ela saindo daqui desde que ela era um bebê. Nós batalhamos. Agora estou muito feliz de poder levá-la para casa, afirmou o pai de Yasmin, João Alexandre Orlando.
Após se despedir dos funcionários do hospital, Yasmin seguiu de ambulância para sua nova casa do conjunto residencial João Paulo II, região sul da cidade. Lá a menina foi recebida pela mãe, avó, uma irmã e uma amiguinha. Em casa, Yasmin poderá ter uma vida normal. Durante o dia, ela vai utilizar um equipamento móvel chamado torpedo de oxigênio, que permite que ela se locomova mais facilmente. À noite, ela será ligada a um ventilador mecânico. O hospital ministrou um treinamento intensivo para os pais da menina. A gente escolheu essa matéria muito especial aqui para terminar o abre aspas de hoje, em função do toque, né? Do toque de humanidade, do toque de companheirismo, do toque de solidariedade das pessoas do hospital e principalmente da força e da luta de uma criança com um problema tão grave e que a gente vê que está enfrentando os problemas e começando uma nova vida também, o que é sempre possível, né? Sim, recomeçar, né? Tá aí. É o recomeçar sempre. E nós estamos aí indo para o final. Eu tenho uma notícia final. Eu estava esperando que ele tivesse uma notícia. E ele tem sempre notícia boa para a gente fazer aquele fechamento. Não, mas aqui não é muito boa, mas é uma série de alerta, talvez. Mas é significativo. É que hoje a gente falou muito aqui de meio ambiente, né? E eu acho que essa questão deve servir de reflexão sobre a importância das causas ambientais, né? Um estudo feito pela NASA mostrou que a perda anual de gelo na Antártica já é 6 vezes maior do que era há 40 anos. E a coisa está se acelerando a olhos vistos. A pesquisa mostrou que entre 2009 e 2017, o continente perdeu cerca de 252 bilhões de toneladas de gelo por ano. Esse derretimento tem provocado a elevação do nível do mar. É bom lembrar que essa não é uma questão só de ursinhos bonitinhos navegando em jangadas de gelo. É uma questão maior. Envolve a própria sobrevivência do planeta. Para lá de importante, nós estamos e vamos estar sempre muito atentos a tudo que diz respeito a meio ambiente. E todos podemos fazer alguma coisa. Por menor que possa parecer, faça a sua parte, porque é muito importante. Eu agradeço muito a presença de Leandro, Guilherme, grande jornalista, muito obrigado por mais uma edição. Até amanhã. Até amanhã com mais um Abre Aspas. Nós estamos alertas e à sua disposição também pelo portal spriomais.com.br. Obrigado pela sua audiência e até amanhã.